Bom dia! Que a nossa manhã de estudos seja repleta de muita dedicação, atenção e aprendizado. E a nossa aula de hoje é sobre. A legenda é uma parte importante das representações, principalmente de croquis, plantas e mapas. Ela traz o significado dos elementos de uma representação, auxiliando o leitor na sua compreensão e interpretação. Observe a imagem de parte de um bairro visto de frente e do alto, ou seja, em uma visão oblíqua. Contorne 5 elementos diferentes que você pode observar nessa imagem no seu livro de geografia, na página 62. E aí, foi fácil ou difícil encontrar 5 elementos nessa imagem? Foi fácil, não foi? E isso tem uma explicação. Pelo fato da imagem estar na visão oblíqua, ou seja, de frente e do alto, os elementos que fazem parte são facilmente identificados. Agora nós vamos para outra questão que é um pouco contrário a essa identificação. Na página 63, a primeira atividade diz o seguinte: veja a seguir o mesmo lugar da página 62, visto do alto e de cima para baixo, isto é, em uma visão vertical. Enquanto a imagem do bairro da página 62 tem uma visão oblíqua, ou seja, de frente e do alto, que facilita a identificação dos elementos da paisagem, a mesma imagem que está na página 63 já dificulta a identificação desses elementos, pelo simples fato da visão ser vertical, ou seja, do alto e de cima para baixo. Observando as imagens das páginas 62 e 63, que fazem referência ao mesmo lugar, ao mesmo bairro, elabore uma legenda com desenhos que representam os principais elementos desse lugar. Veja o exemplo de 2 elementos já representados. Talvez vocês tenham achado um pouco fácil identificar os elementos dessa imagem que está no livro de vocês de geografia, na página 63, porque vocês já viram essa imagem. Mas se vocês não tivessem visto o bairro que está na página 62, será que vocês conseguiriam identificar todos os elementos? Apenas alguns, não é mesmo? Como, por exemplo, as árvores, o teto das casas, mas tem outras construções que só pela vista de cima para baixo não seria possível identificar. Por isso que existem as legendas, para orientar quem estiver vendo o mapa ou a planta, identificar que elemento faz parte da representação. E vocês vão fazer isso. Aí vocês têm uma atividade. A escola e a rua já foram representadas nessa legenda. Vocês vão representar com desenhos e pintura, de acordo com o que está aí nessa imagem da página, da mesma página, só que na parte de cima. Árvores, a praça, a quadra de esportes e as casas. Lembrando que não é para desenhar de frente, certo? Vocês podem desenhar do alto, né, de cima para baixo, ou então pode sim desenhar de frente. Mas observe que o que está na legenda, como a escola
ela não está de frente. Ela está do alto de cima para baixo, do mesmo jeito que está aí na representação dessa imagem, certo? O ser humano modifica o lugar onde vive. E muitas vezes essas transformações são feitas com a finalidade de melhorar o local. O texto a seguir relata como alguns moradores que viviam perto de um rio modificaram a paisagem do lugar. O rio que nasceu de novo. Era uma vez um rio muito bonito, de água tão clara que dava para ver as pedrinhas lá no fundo. Era gostoso brincar de barquinho, de bola, de boiar em câmara de pneus. Mas alguém que não queria mais um velho sofá e não tinha onde colocar, jogou-o no rio. Nesse rio tão lindo. E aos poucos o rio foi ficando cheio de lixo, de todo tipo e tamanho. Garrafas de vidro e de plástico, latas, restos de alimentos, caixa de papelão, tinha de tudo. Vendo tudo isso acontecer, um vizinho pediu ajuda para os outros e começaram a tirar o lixo. Primeiro o lixo miúdo, depois o entulho das margens. Tiraram tanto lixo que foi preciso um caminhão para fazer o serviço todo. Agora sim, as ruas estão limpas, as pessoas com saúde e o nosso rio voltou a ser como antes, ou até mais bonito. Olhe em volta do rio, parece um jardim. As borboletas coloridas parecem que estão dançando. Fizeram até uma ponte. Que legal! Para realizarem a atividade número 1 da página 65, vocês podem fazer uma nova leitura do texto, O Rio que Nasceu de Novo, que também está no livro de vocês. E diz o seguinte: numere a sequência correta das frases a seguir, de acordo com a ordem dos acontecimentos descritos no texto. Aí vocês têm 4 acontecimentos, 4 quadrinhos. Vocês vão numerar de 1 a 4, de acordo com o que foi lido no texto. O que aconteceu primeiro? E depois? E depois? E por último? Os acontecimentos foram divididos em 4 momentos. Vocês vão identificar qual desses aí é o primeiro momento, qual é o segundo momento, qual é o terceiro momento e qual é o quarto momento, certo? O ser humano modifica as paisagens do lugar onde vive, para atender às suas necessidades e interesses. Essas transformações podem ser observadas tanto no campo quanto na cidade. O ser humano transforma as paisagens da cidade quando cria novos bairros para a construção de moradias ou indústrias, como o exemplo da foto, que é aqui do nosso município Brejo Santo. Vivendas do Barão é um novo bairro para moradias. Substitui construções antigas por outras novas. Em alguns casos, ocorrem apenas reformas. Em outros, o prédio antigo é derrubado e no terreno é construído um novo prédio com novos materiais. Constrói, revitaliza ou amplia ruas e avenidas para melhorar o trânsito. Na imagem nós vemos o asfalto sendo colocado em uma rua de Brejo Santo, onde antes era apenas de pedras, e isso melhora o trânsito neste local. O ser humano transforma a paisagem do campo quando planta lavouras ou forma pastagens no lugar da floresta. As árvores são derrubadas, o terreno é limpo para que ocorra a plantação
ou a criação de animais. Explora recursos minerais, como metais ou pedras preciosas, abaixo do solo. Constrói usinas hidrelétricas no curso dos rios. Para vocês resolverem a questão 1 da página 68, vocês precisam saber o que é quadrante. Observem aqui essa representação bem parecida com a que está no livro de vocês. Como é que ela é estruturada? Em linhas e colunas. Linha 3, linha 2 e linha 1, na horizontal, deitada. Coluna A, coluna B e coluna C, na vertical. Se eu pedir para vocês identificarem qual é o quadrante, ou seja, qual é o quadrinho que pertence a determinada linha e a determinada coluna, como é que vocês encontram? Por exemplo, 2B ou B2, não importa a ordem. 2B tem que ser um quadrinho que esteja na linha 2 e na coluna B. Então, este é o quadrante 2B ou B2, porque está na linha 2 e na coluna B. Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo de hoje. Assistam, quando terminar de assistir essa aula, resolvam as atividades, enviem para a tia Alana, que eu aguardo vocês no nosso plantão às 10h30. Tchau!